bem-vindos a mais uma aula da evangelização, no nosso formato online. É com muito carinho, amor, alegria que eu estou aqui com vocês para nós conversarmos hoje sobre um assunto bem bacana, que nós, na verdade, nós já conversamos nas nossas aulinhas anteriores, mas hoje especificamente a gente vai falar a respeito de respeito, tá? Nós vamos falar sobre respeito, nós vamos falar sobre tolerância e nós vamos falar sobre cooperação. Olha que interessante, são 3 palavrinhas cheias de significado. Mas para começarmos a nossa aula, como vocês já sabem, a gente vai iniciar fazendo a nossa oração, tá? Para que Jesus esteja aqui conosco, claro, todos os dias, mas principalmente agora que nós vamos nos dedicar um pouquinho a ouvir algumas palavras que são muito importantes, né? Ok? E como nós já estamos vendo aulas anteriores falando a respeito da oração, que é o Pai Nosso, então eu convido vocês para juntos, né? Eu com vocês juntamente rezarmos a oração do Pai Nosso, ok? Vamos lá? Então, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ok? Muito bem. Então agora podemos iniciar propriamente dita a nossa aula. E hoje o nosso bate-papo e troca de informação será a respeito dessas 3 palavrinhas que são tão importantes na nossa vida, ok? Uma delas que eu acabei de falar é sobre o respeito. O que vocês entendem por respeito? Vou deixar esse pontinho de interrogação. O que vocês entendem e compreendem por cooperação? E o que vocês entendem e compreendem sobre tolerância? Será que essas 3 palavras, a princípio, elas têm uma ligação, uma entre a outra? O que vocês acham? Bem, ficamos com várias questõezinhas aí para conversarmos. E eu vou dar a minha opinião particular, tá bem? Então, como eu falei para vocês, eu vou dar a minha opinião particular para a gente, na verdade, trocar informações, tá? Quando nós falamos de respeito, eu acho que essa palavra, hoje, ela transita muito entre nós, né? Entre nós, entre os meios de comunicação, e sempre é muito importante. E ela tem um destaque. Eu vejo que hoje ela tem um grande destaque. E esse destaque realmente é muito importante, porque realmente não é a palavra em si que é importante, mas sim é o que ela nos representa. E o significado que não a palavra em si tem, mas que as ações têm. As ações que nós temos. Então, quando nós falamos respeito, nós podemos falar numa amplitude assim, olha, o respeito que temos por nós, eu por mim, vocês por cada um de vocês, o respeito que também nós temos pelo outro, eu já falei isso para vocês numa das nossas aulinhas, o respeito que eu tenho pelo outro, o respeito que eu tenho pelas coisas, o respeito que eu tenho pela terra, que é super importante. Então, assim, o que é respeito? Respeito é quando nós cuidamos de nós. Como assim cuidamos de nós, né? Por exemplo, como que eu respeito a mim? Eu respeito a mim cuidando, por exemplo, da minha alimentação. Eu respeito a mim quando eu
estou estudando. É um respeito também, porque o estudo, né, e o estudar, a gente ter esse processo de aprendizado é um respeito que eu tenho comigo mesmo. Eu respeito, por exemplo, os meus sentimentos, ok? Eu respeito as minhas vontades. Então, assim, o respeito precisa acontecer comigo, certo? Comigo, ou como eu falo comigo, quero dizer com cada um de vocês. Bacana. E aí a gente também tem o respeito quando nós convivemos com outras pessoas. Um exemplo que eu vou deixar, que eu acho bem interessante, que eu acho que eu consigo ser mais clara com vocês quando eu falo dessa questão de respeito, é quando nós entendemos que nós não somos iguais, mas somos semelhantes. Então nós nos parecemos uns com os outros. Só que mesmo sermos semelhantes, parecermos uns com os outros, nós não somos iguais. Desculpa, nós não somos iguais. E essa desigualdade, ela é natural. Ela é natural, mas ela precisa ser saudável. O que eu quero dizer com relação a isso? Nós, quando olhamos para o outro, que é diferente de nós mesmos, muitas vezes nos traz estranheza, né? Vamos lá, olha um exemplo bacana que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa escola, por exemplo, ou seja, com os nossos amiguinhos. Eu sou uma pessoa magra, ok? Então, eu sou uma pessoa magra, mas eu tenho uma amiga que é gordinha, por exemplo, ok? E aí, vocês já ouviram falar de bullying. E essa amiga, ela sofre bullying. Ou seja, as outras pessoas, as outras crianças, não é que se aproximam dela, se aproximam, mas sempre tem aquele detalhezinho, aquele comentáriozinho. A Mariazinha, aquela gordinha, tá? Então, quando nós nos direcionamos a uma outra pessoa e a gente coloca, por exemplo, um rótulo, que isso é colocar um rótulo, o gordinho, o magrinho, o loirinho, tá? Por exemplo, o alto, o baixo. Então a gente vai colocando, vai dando titulações para essa pessoa. E isso acaba trazendo uma falta de respeito. Por quê? Porque eu não falei para vocês que nós não somos iguais, que somos semelhantes? Então o respeito ele entra quando nós percebemos o outro, acolhemos o outro, entendemos o outro e entendemos que todo esse processo é natural e normal de sermos diferentes. Perante Deus, todos nós somos iguais, mas iguais como filhos, tá? Filhos e filhas de Deus. Mas somos diferentes entre nós mesmos. Por exemplo, se você tem um irmãozinho, uma irmãzinha, um irmãozinho ou uma irmãzinha, você vai se olhar e vai ver que você é diferente dela ou dele. É natural, certo? Quando a gente tem um amiguinho, a gente também vai ter essa mesma sensação, ou seja, é natural e normal sermos diferentes, tá? E onde que entra o respeito aí, Silviane? Entra o respeito a partir do momento que eu entendo que é natural e normal sermos diferentes, mas que isso não seja uma forma de nos distanciarmos do outro. E que nós não estamos falando nas nossas aulas do amor. Jesus nos fala sempre, e está sempre dentro do nosso coração, dizendo: amai ao próximo como a si mesmo. Olha que importante, tá? Então eu também me amo, e a partir do momento que eu me amo, eu amo o outro. Eu entendo que o outro é diferente e tá tudo bem, certo? Perfeito. Então isso, eu digo para vocês assim, é aprendermos a respeitar. Tá? O respeito está a partir do momento que eu entendo que o outro é diferente e que tá tudo bem. Nós não precisamos ser iguais para termos o mesmo amor ou para amarmos mais ou amarmos menos. O que diferencia as nossas relações pessoais são as nossas afinidades. Afinidades são, por exemplo, gostos iguais. Então nós gostamos da mesma coisa.
Tem, por exemplo, tem um amiguinho da escola que gosta de jogar videogame. Bacana, eu tenho afinidade por ele. Não é que eu gosto mais dele, mas ele fala a mesma linguagem que a minha, ou ele gosta de brincar com as mesmas coisas que eu gosto de brincar. Então isso é uma afinidade, também é muito natural. Mas as afinidades que são diferentes não nos podem distanciar do outro. Elas precisam ser compreendidas, mas não que sejam a ponto de distanciamento, ok? Perfeito. Aí eu disse para vocês a respeito da tolerância e elas têm uma ligação. Tolerância com respeito, qual é a relação que existe disso, né? Tolerar é entendermos que somos diferentes e que está tudo bem. E que vamos amar aquela pessoa apesar de ser diferente de mim. Então eu tenho um limite, vamos colocar assim, um limite maior, tá? Um entendimento maior, uma clareza maior, que faz com que eu entenda que ser diferente está tudo bem. É natural, é normal. Nós não amamos apenas as pessoas que são iguais ou com as mesmas afinidades, mas nós entendemos que o outro pode ser, e deve ser diferente e que também pode ser amado, certo? Então isso é o que nós chamamos de tolerância. Tolerar é termos mais paciência além daquela que nós já temos. Quando a gente está no nosso limite de paciência, que a gente fala assim, meu Deus, eu não tô com paciência para isso. A tolerância entra aí. Uma dosinha a mais de paciência vai ser o tempero para tolerância, tá? Então eu digo que a tolerância é aquela pitadinha a mais de paciência. É aquele entendimento maior de uma determinada situação, coisa, ação, enfim, tá? Que também é um respeito. Eu também respeito, é um respeito que vem com uma roupagem diferente, que é tolerar, tá? Tolerar é também aprender a aceitar. Eu tolero no sentido assim, eu estou aceitando também. Talvez naquele momento, especificamente, eu não estou entendendo muito, mas talvez não seja um momento específico para eu entender, mas sim para eu ter um pouco mais de paciência e dar uma chance a mais a mim mesmo para ter contato com algo que é diferente, certo? Hoje a gente fala muito dessa questão da comunicação respeitosa, amorosa, tá? Então, isso também faz parte de um processo. Então, eu respeito, eu tenho palavras mais doces, mais carinhosas, mais amorosas. Quando eu tô numa situação que tá me causando estresse, então eu paro, respiro, inspiro, como a gente fala, né? Não piro e vou entender a situação. Então, eu não respondo prontamente. Eu vou buscar lá no fundo do meu coraçãozinho mais um detalhezinho de paciência, mais uma pitadinha de paciência, que é onde entra a tolerância. Ok, aí tem mais um detalhe que eu falei, de cooperação. Olha que interessante. O que é cooperar? Cooperar é estarmos dispostos a um bem comum, é fazermos algo juntos, é cooperar. Cooperar, a gente fala assim, cooperação. Estarmos juntos, por exemplo, numa atividade. Como que eu coopero, por exemplo, na minha escola? Ou em casa, perfeito. Vamos fazer o seguinte, hoje nós estamos tendo mais aulas online do que presenciais. Então vamos pensar no nosso dia a dia. Como que está nosso dia a dia hoje? Hoje nós estamos mais em casa. É preciso. Ótimo. Como que nós podemos cooperar? Nós podemos cooperar na nossa casa mantendo, por exemplo, as nossas coisas no lugar. Se nós tiramos, por exemplo, um sapatinho, a gente chegou em casa, tirou o sapato, a gente não vai deixar o sapato, por exemplo, perdido no meio da casa, tá? Porque não é caça ao tesouro. Mas nós vamos cooperar em levar o nosso sapatinho no lugar que ele tem que estar. É uma ajuda. Eu poderia dizer para vocês assim, eu estou ajudando a mamãe. Nós temos dois detalhes muito importantes que eu não posso deixar de frisar aqui com vocês. Primeiro, que cuidar das nossas coisas é um respeito com nós mesmos.
Então nós estamos cuidando das nossas coisas. Perfeito. Então o sapatinho, ele é meu. Bacana. Então vocês concordam comigo que é bem interessante a gente guardar ele no lugarzinho dele? É meu, eu tô cuidando das minhas coisas, eu estou sendo responsável por mim. Por um outro lado, eu poderia dizer que eu estou cooperando com o quê? Com a organização da nossa casa, ou com a organização da casa de vocês. Isso é cooperar, tá? É fazermos algo juntos, é fazermos algo em comum, é termos não digo mesmo objetivo, mas é estarmos observando algo que seja um bem comum a todos que moram no mesmo ambiente. O papai, a mamãe, os irmãos, se vocês tiverem ou não, certo? Então é assim, cooperar é estarmos fazendo coisas dentro do mesmo ambiente e que seja abrangente a todos. Isso é cooperação. Não é só isso, esse é um exemplo, tá? Um exemplo que eu falo a respeito de cooperação, mas temos outros. Nós podemos cooperar, por exemplo, quando estamos nas nossas atividades da escola. Nós podemos cooperar, por exemplo, quando a gente tem um amigo que tem dificuldade numa determinada matéria escolar, tá? Então a gente coopera com o outro, a gente está junto com o outro, fazendo algo que seja comum, mas que seja para o bem de todos nós. Quando nós falamos também de cooperação, vale lembrar que nós precisamos cooperar com o nosso planeta. E como que cada um de nós podemos cooperar com o nosso planeta? Quando a gente se responsabiliza pelos nossos atos. Como assim? Por exemplo, questões simples. A gente pode, por exemplo, se estamos caminhando num determinado local, tá? E que a gente vê lixo jogado pela rua, um processo de cooperar também seria retirar esse lixo. Ah, mas Silviane, mas não fui eu que joguei? Poxa, aí eu sou responsável por isso? Aí eu digo para vocês assim, realmente não foi você que jogou, mas dentro do nosso respeito, tolerância e cooperação, nós podemos cuidar do mundo, ou seja, nós podemos cuidar do nosso espaço, nós podemos cuidar do planeta Terra. E aí, de uma forma muito respeitosa e amorosa, eu recolho aquele lixo. Olha que interessante se nós pensarmos que se cada um de nós fizermos um pequeno gesto desse, nós não diria para vocês que nós estaríamos mudando o mundo, certo? Mas nós estamos cooperando para que o mundo seja melhor, porque é possível. E essa questão de cooperarmos para que o mundo seja melhor, pode ser que um amigo nosso nos veja fazendo isso, até nos questione, poxa, mas por que você está fazendo isso? E a gente responda, porque a terra, ou seja, o nosso ambiente é para todos nós, então todos nós temos que ter esse respeito e essa responsabilidade. Então eu faço isso, retiro e jogo onde eu preciso jogar, tá? Bacana. E nisso, pode ser que ele ache muito legal a nossa atitude e venha conosco também. Então, a partir de nós também nos tornamos responsáveis por tornarmos o mundo melhor. Tá? Eu digo para vocês, é um convite que nós fazemos de uma forma muito amorosa, muito respeitosa, de estarmos tendo mais pessoas fazendo as mesmas coisas conosco. Tá bem? Bem, eu não quero me estender mais. Hoje, o resumo da nossa aula fica por conta de falarmos sobre respeito, sobre tolerância e sobre compreensão. Eu vou deixar uma atividade e um videozinho muito bacana da Turma da Mônica, bem curtinho. Vou mandar o link para vocês, para falar que é um desenho bem pequenininho, bem bonitinho, engraçadinho, que fala a respeito de tudo isso que nós conversamos hoje, tá bem? Fiquem com Deus, Jesus esteja sempre conosco. Desejo a vocês uma semana linda, maravilhosa, cheia de amor, paz e luz e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de vocês.